O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje tem o prazer de receber a coreógrafa e bailarina Cristiane Wozniak. Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso Papo no Café. E aqui a gente sempre começa a entrevista servindo um cafezinho. Você aceita? Delícia, claro que então aceito. Vamos lá. Enquanto isso, você me conta um pouquinho como começou a sua carreira, da onde veio essa paixão pela dança? Olha, começou há muito tempo atrás, não vou falar quanto tempo para entregar a idade já, mas começou assim profissionalmente nos anos 80. E começou já no meio universitário, essa tomada assim, de consciência que eu acho que a dança poderia viver, ter um momento na minha vida assim, bastante profissional. Eu comecei fazendo ciências biológicas, né, na Universidade Federal do Paraná, e assim, carreira focada em biologia, laboratório, pesquisa, microbiologia. E de repente eu tenho a noção, assim, ao longo, né, mesmo do curso universitário, cartazes anunciando assim a existência de um grupo de dança dentro da universidade, fazendo as primeiras audições. E eu que via a dança até então, assim, nossa, coisa mais linda, como espectadora, né, participar daquilo, e tinha feito algumas coisas muito amadora. Né? Como toda menina tem esse sonho de ser bailarina, palco, de dançar, né? Sim. E a minha ida, assim, então, para fazer essa audição foi muito cautelosa, né, sem largar assim, os estudos de biologia, mas vamos ver o que acontecia. Era no Centro de Educação Física, ainda me lembro bem, e lá estava anunciado, então, a primeira audição para pertencimento ao grupo de dança. Fui, passei e até hoje continuo isso, há 35 anos nesse grupo, que hoje é a Tessera Companhia de Dança da Universidade. Foi um encontro, então, no meio universitário que me fez reposicionar toda a minha função de acadêmica e viver aí do mundo da dança. E esse grupo, num primeiro momento, até a ideia era mais estudar os movimentos, não era uma dança mais, tão formal, né? Como foi esse início da Tessera? A Tessera, ela no seu germe, assim, no seu nascimento, ela tinha uma proposta de popularizar a dança dentro do meio universitário ainda, isso foi em 81, e ela se destinava assim, a acadêmicos, né, de qualquer curso da universidade, mas também fora. Isso que eu achei bacana desde o primeiro momento, essa coisa extensionista assim, da dança, de receber também bailarinos interessados e aprendizes de dança para dentro do ambiente universitário. E ali, nos primórdios do grupo, era muito heterogêneo o público, né? Tinha gente iniciante, gente com um nível intermediário e gente bastante avançada. E para conviver isso, eram aulas diárias, no período noturno, até que há uma retomada assim, de um conceito. Tinha uma dança que a gente fazia, são aulas diárias, ensaios e apresentação de vários estilos de dança. Nesse nascimento, está muito claro desde o início a professora Vera Domakoski, que pertencia ao Departamento de Educação Física, e o Rafael Pacheco também, que estava ali se graduando em Educação Física, fazendo a sua especialização em dança. Então, eu considero os dois cofundadores assim, desse grupo de dança. Mas ali, depois de uns 4, 5 anos, o caráter assim, já começa a mudar de um grupo para outro. Algumas pessoas já estavam vendo dança-arte. E os outros ainda, não, a dança aqui ainda me alimenta, mas me sustenta uma coisa mais entretenimento, mais popular. Eu gosto de dança, mas não no nível profissional. E um pequeno grupo já estava vislumbrando o caráter da dança dentro da universidade, num ambiente mais profissional. E há daí uma ruptura, e esse pequeno grupo, então, liderado pelo Rafael Pacheco, vem para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é a nossa sede, também depois a partir de 1984, na Santos Andrade, onde a gente está ali até hoje. E aí a Tessera, então, virou um grupo de dança aí profissional, né? Como que foi essa mudança, essa trajetória, né? E até na sua carreira mesmo, né? Porque para quem estava se formando em biologia, sair... Como é que foi essa guinada? Exato. Né? Isso aconteceu não só comigo, mas outras pessoas também que estavam nesse ambiente, em variados cursos, né? Tiveram que optar em como lidar com esse novo caráter de dança dentro da instituição. E eu me lembro muito bem que, quando eu estava fazendo biologia, não havia ainda em Curitiba uma faculdade de dança. Né? Muito atual, não tinha. Né? Nós aqui em Curitiba temos o segundo curso de graduação do Brasil
Na minha época, nos anos 80, só existia a Escola Superior de Dança na Bahia, na Federal da Bahia. E isso em 84 vai ser fundado, vai ser criado esse curso de dança superior. Eu estava recém me formando, então já fiz a passagem gradualmente, né, já fiz essa minha segunda graduação em bacharelado e licenciatura em dança. E a partir daquele momento eu já tinha certeza. Então a biologia fica num segundo plano, não tinha descartado totalmente, como hoje sim. E adentro, então, nesse espaço universitário, para aperfeiçoar ainda mais, né, a minha atitude como bailarina, entendimento no meu corpo, né, nesse caráter assim que eu já estava construindo dentro da universidade. O Rafael Pacheco passa a ser o único diretor da companhia e aí sim nós conseguimos uma trilha que nos interessava, que é a dança moderna. Uma briga pela dança moderna, né? Naquele momento não nos interessava as danças populares, ou um sapateado, um jazz, ou uma dança clássica, que seja, né? Eu até fiz algumas aulas de balé clássico, como muitos bailarinos fazem, com o aperfeiçoamento, buscar outros estilos. Mas a nossa briga na universidade e na companhia de dança é pela dança moderna. Naquele momento ainda, os anos 80, era o grupo de dança da Universidade Federal, depois ele passou nos anos 90 para a Companhia de Dança da Universidade Federal do Paraná e em 2000 nós assumimos literalmente o nome de Tessera Companhia de Dança da UFPR. Bacana. E seus pais em todo esse processo, como que eles aceitaram a filha de bióloga, a bailarina, a coreógrafa? Num primeiro momento, eu acredito que há um impacto, isso com as artes, de uma forma geral, no Brasil. Hoje eu sou professora de dança, trabalho no ambiente universitário, e isso é de calouro a formando, isso é da criança, do adolescente, ou mesmo profissionais. Há sempre um embate, assim, um medo, né, de pais, de como você vai sobreviver da arte. Parece que a arte vem sempre como um hobby, né, é o que a gente conversava, isso, né? E esse entendimento de arte há muito tempo, não é mais. A arte é uma profissão, a arte é um estudo, a arte é pesquisa, a arte é uma forma de vida, né, que tem, você pode se sustentar muito bem com ela, né, a depender de quanto empenho você tem, o que você vai procurar, onde você vai se aperfeiçoar. E eu acredito que não foi fácil. Acho que para nenhum pai que tem assim, uma projeção, né, numa carreira, uma bióloga num laboratório, de repente, Federal, exatamente, né? com todo assim, né, um currículo, nota 10 e medalhas e honra ao mérito, né? Eu tenho uma formação de colégio militar. Então havia sempre uma expectativa para uma coisa mais normal, digamos assim. E quando eu venho com a novidade, olha, eu vou ser bailarina profissional, vou ser professora de dança, vou ser uma artista da dança, há uma puxada de tapete, assim. Em nenhum momento se opuseram, mas eu notava que não havia um estímulo, assim, vá de braços abertos, né, para a coisa. Havia um receio, sim, até de uma proteção. É uma família italiana, polonesa, tradicionalista, a primeira artista na família. Então havia um receio de que eu me magoasse, de que eu não conseguisse uma projeção, um lugar, uma carreira sólida, que isso fosse passageiro. Mas essa passagem não aconteceu, foi uma passagem, uma escada, na verdade, ascensão. Da graduação, eu fui para uma especialização em dança, uma especialização em artes, um mestrado em artes comunicação, estudando a dança como forma de comunicação. Estudei a dança no computador, no videodança, no cinema. O doutorado me levou para estudar dança no cinema mais ainda, né? E isso continua ainda alimentando e publicando, produzindo, conquistando com o meu trabalho, né? E batalhando sempre pela dança moderna em Curitiba. Por que é tão difícil para a gente? É uma questão cultural mesmo, da gente entender, como nós conversávamos e você acabou de colocar, essa questão da arte como um produto, um trabalho, né? Por que é tão difícil para as pessoas entenderem que a arte não é só entretenimento, só diversão, só brincadeira? Eu acredito muito isso também. Não é, a gente fala no século XXI, com todas as mídias disponíveis, com tanta informação, no celular, né, na internet, você vendo isso, TV, você tem informações, não tem como justificar a falta de informação nesse critério, mas a gente entende ainda as artes
e todos os produtos, todas as áreas ligadas às artes, as visuais mesmo, a música, o teatro, a dança, entrando há tão pouco tempo, né, como disciplinas obrigatórias na escola, né, uma coisa de educação, de formação. Então há uma briga, não há uma sustentação ainda. A gente briga por isso, pelas 4 áreas, né, como formação básica obrigatória na escola, mas ainda ela não se sustenta. Ainda o professor de artes, ele é polivalente. Então você tem um professor formado em música, mas chega na escola, concursado, ele tem que dar conta das 4 áreas. Como que isso acontece? Então você sempre vai ter, né, uma formação mais sedimentada em determinada área e outra não. Isso fragiliza nessa nossa clientela a formação básica de plateia e o entendimento. Se ele tem um bom professor de música, com certeza a dança e as artes visuais vão ser deixadas de lado. Se você aumenta o potencial de umas artes visuais, talvez aquele aluno não venha desenvolver um vocabulário, um entendimento do que é dança, e aí começam as confusões. Você entende, tem muitas formas de dança, mas nem todas as formas de dança são arte. Existe sim a dança popular, existe a dança lazer, a dança entretenimento, mas existe aquela dança que é a preocupação do artista da dança, que é aquela dança que diz algo mais, é a dança que tem a pesquisa, que tem a fundamentação, que ela propõe questões, que ela dialoga, ela não é apenas um produto descartável, ela se propõe a revoluções, né? Ela traz no seu corpo, no nosso caso de dança, questões que estão aí. A nossa dança sempre envolve pesquisa, seja ela moderna ou contemporânea, mesmo o balé clássico tem todo um entendimento de vocabulário. Então, isso às vezes eu acho falho ainda, né? Quiçá vai ser ainda modificado com essa força que a arte está chegando na escola e que tenha condições de fomentar um público que vai ter um vocabulário. É preciso repertório. Para você entender, considerar e respeitar as artes no Brasil, é preciso frequentar exposições, concertos, espetáculos de dança, é preciso ler sobre isso, é preciso o caráter gratuito. Às vezes, espetáculos de dança aqui no Brasil são 600, 700 reais, são caríssimos. É verdade. Né? Então, se destinam a teatros, né, megalomaníacos, e isso nem sempre é acessível. Então, há um encontro, sim, entre a produção artística no Brasil e, às vezes, o consumo dessa arte. Fica um meio termo e aí há um afastamento cada vez maior. E afastamento a dança, causa isso. Principalmente, né, Cristiane? Porque a gente vê que, né, nas escolas é engraçado, porque ao mesmo tempo que a escola ela é deficiente nessa formação de artes, é a partir dela que a criança, o adolescente, enfim, vai ter acesso e vai tomar o gosto por algum meio artístico, né? E a dança, ela sempre fica de lado, né? Como reverter isso? Isso é uma questão assim cultural. Eu acho que, no meu entender, assim, as artes performativas, de uma forma geral, o corpo, né? Você dançar é de uma espontaneidade tamanha. Eu acho que a criança, já, ao se movimentar, ela já está ali desenvolvendo sua expressividade. É isso que tem que ser trabalhado, reativado na escola, ao invés de uma formatação, de querer levar uma técnica, né, e preparar um corpo padronizado desde a escola. O balé clássico, por exemplo, é a dança do momento nas escolas. Enfim, nem tanto. A gente, hoje em dia, você percebe mais uma educação pelo movimento. Eu acredito que hoje os currículos das escolas e onde os professores estão atuando mais, talvez num nível assim, de contraturno, né, que a criança, que o adolescente queira conhecer uma técnica específica, às vezes, né, a gente observa, em termos de estatística, o balé clássico ainda está muito presente nesses cursos assim, que são extracurriculares, digamos assim. Mas o fundamento que tem sido hoje providenciado nas escolas é mais sim o corpo em movimento, o corpo como potencial de criação, resolução de problemas, improvisação, domínio de espaço, trabalho com tempo e ritmo, como o seu peso, como ele vai trabalhar, estabilidade, instabilidade. Então, essas noções que para o ser humano como um todo, ele nem precisa ser um artista da dança, a dança seria essencial nesse primeiro ciclo de educação, né? Imagine você como coordenação motora e não necessariamente, não tirando o mérito da educação física ou dos esportes ou de toda uma condição da ginástica que seja, mas as habilidades motoras com sensibilidade para a arte, que é o métier da dança.
Então, você tem lugar, sim, para educação física, para dança, para o movimento, né, que deveriam estar ali dialogando com esse corpo que está ali. E hoje a gente se ressente tanto disso, né, nessa geração de celular, de tablet, que se mexe, sedentarismo, se move cada vez menos, descobre seu corpo cada vez menos, tem menos habilidades motoras. Então, não que seja ruim a tecnologia, mas a gente tem que também trazer a tecnologia em prol, né, do corpo, esse corpo que precisa dessa expressão. Como a tecnologia tem auxiliado, então, nesse trabalho da dança? E como que está a dança moderna no Brasil? Então vamos por partes. Eu acredito uma otimista, né, em relação, assim, uma briguenta pela dança moderna. E principalmente, né, depois da escrita desse livro da Tessera, a gente pôde mapear também esse panorama da dança moderna. Ela vai bem, muito obrigada. Sobrevive, assim como várias formas de dança, né? Eu sou historiadora da dança, eu ministro essas disciplinas de história da dança, e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: não se faz evolução por exclusão. Isso é até Darwin também, né? O que você observa é isso. Não é o fato da existência de um estilo após o outro, de uma tendência, de uma corrente, de uma escola de dança que vai surgindo, que elimine a anterior. Uma escola de dança, uma técnica, a tendência dela de sobreviver vai depender exclusivamente das características, se ela tem de permanência, se ela tem competência, se ela tem um público interessado. Então o balé clássico sobrevive até hoje, né, tem mais de 400 anos, porque tem um público fidelizado. A dança moderna é um produto do século XX, ela nasce de uma contestação. De uma revolução. Total, né? No mundo das artes em geral. A dança moderna não surge do nada, ela é uma resposta junto com a arte moderna. Vem ali o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, né? Toda a música, uma revolução e entendimento de corpo. Né? O corpo está todo lá sendo liberado. Então, a primeira dança que a dança moderna questiona é a dança clássica, obviamente, que era um corpo padronizado, tudo igualzinho, né? Toda uma técnica específica. Exatamente. De coque, né? Então, quando você fala em revolução, a dança moderna ela vai reagir contestando isso. Solta o cabelo, tira o coque, pé descalço, joga fora a sapatilha. A dança clássica não iria para o chão, então a dança moderna foi expressivamente para o chão. Temos rolamentos, temos cambalhotas, temos quedas, temos um trabalho expressivo da dança no chão também, que outras técnicas não utilizavam. Se você notar hoje o hip hop, o hip hop é moderno. Não é moderno, mas ele também utiliza técnicas que eu acredito que foram abertas pelas fronteiras dessa arte moderna e da dança moderna. O corpo é um outro corpo, é um corpo forte, um corpo criativo, é um corpo que não obedece só ao comando do professor, do coreógrafo, é um corpo proponente, é um corpo que também faz improvisação, que também se descobre como potencial criativo, que colabora em composições coreográficas. E os temas são totalmente outros, né? É uma abertura imensa. Isso que mais me fascina e me fascinava no início, quando escolhi esse estilo, né, para mim, para minha existência como artista da dança, mas é N possibilidades que você tem qualquer de tema. Música é possível, né? E qualquer até sem tema. música. Por que dançar conforme a música? Muitas artistas, e a Mary Wigman, que é uma, né, das nossos estímulos e nossas influências, né, lá na Universidade Federal do Paraná, essa dança expressionista, às vezes ela se recusava a dançar com música pré-existente. Ou você vai trabalhar em colaboração com o compositor, né, no momento de criação da obra, mas ela jamais iria dançar seguindo uma partitura, porque isso iria escravizar o corpo e o ritmo corporal a uma partitura pré-existente, como é o métier da dança clássica. Temos uma partitura e você dança conforme a coisa. Na dança moderna, você dança em ponto, em contraponto, você tira a música entra, ela está ali com um signo à parte, para colaborar, não para se sobrepor. Então, a dança moderna, eu acho ela muito interessante no ponto de vista que não há hierarquia de uma linguagem sobre a outra. O tchutchi, na dança clássica, né, é um estandarte. Sim. Na dança moderna, o figurino, seja ele qual for, ele vai estar conversando com o corpo. Mas ele não é mais importante, ele é de igual importância, assim como a estrutura sonora, ruído, vento, pingos de chuva caído no chão viram uma partitura. Então, essa abertura de estímulos, imagine uma abertura de estímulos para movimento. Qualquer movimento poderia ser dança, e não mais
um código, né, um vocabulário, como na dança clássica, por exemplo, 72 passos, você aprende a terminologia e você executa aquilo à perfeição. Na dança moderna, a gente não trabalha muito com vocabulário, trabalhamos com ideias de movimento. Você quer uma ideia, um movimento fluido, um movimento redondo, como você vai nominar as infinitas possibilidades que pode vir dessa ideia? E aí, como fazer o processo de criação, então, de uma coreografia nesse, né, universo de infinitas possibilidades? Como que fica daí esse processo criativo? É um processo assim, que qualquer criador vai dizer para você que é um processo que dói. Por que dói? Porque o artista, o criador, e eu falo agora não só como intérprete, né, como bailarina, que eu fui por muitos anos, aí parei ali por 1996, 97, para me dedicar somente à carreira de coreógrafa. O artista ele fica inteiramente sensibilizado, como se fosse, assim, sabe, um nervo exposto. Tudo é um estímulo, tudo pode fornecer material. Então ele fica atento o dia inteiro, ele fica numa atitude de sensibilidade até o momento final da sua concepção. Você está lendo textos que te alimentem, você está discutindo com seus bailarinos, esse é o procedimento que a gente adota na companhia. Nós assistimos filmes que nos ajudem a entender aquela qualidade de movimento, nós trazemos ideias, é debatido, são laboratórios, muitos laboratórios de improvisação e composição, antes da coreografia ser dirigida, selecionada, ensaiada e colocada no palco. Então é um processo que, primeiro, eu parto de um roteiro, eu crio qual vai ser o meu mote, qual é o tema, qual é a ideia. Se eu vou fazer uma tradução intersemiótica, se eu vou trabalhar um conto, um romance de Clarice Lispector ou Nelson Rodrigues, por exemplo, ou se é apenas um movimento, né, um movimento espiral que vai gerar uma coreografia inteira, um espetáculo de 1 hora, só com a ideia de espirais. E para onde isso vai, eu vou dialogando com quem está criando a trilha sonora, às vezes eu desenho, eu tenho umas intuições para figurino, depois o figurinista vai dando um jeito naquilo, aquilo vem vindo já costurado, e essa coisa, essa malha viva, vai funcionando no momento de criação. É um estímulo atrás do outro, né, e você só descansa mesmo quando ele estreia, o espetáculo estreia. E aí começa tudo de novo. Porque quando uma coreografia está no palco, a outra já tem que estar sendo criada, né? Às vezes, eu posso te dizer que uma coreografia, às vezes, começa a ser criada no meio daquela que você está trabalhando, porque é um estímulo que, às vezes, te nasce, você vê, percebe e anota. Todo criador, todo coreógrafo tem agendinhas, ele tem o baú, né, que ele vai guardando as suas ideias, suas caixas de guardados. Às vezes uma ideia está surgindo ali, não é o momento adequado para ela ainda, você guarda e imediatamente você já quer usar uma obra, vai alimentando a outra. Então isso acontece bastante nesse processo. Cristiane, você escreveu um livro que foi parte da sua tese, né, de mestrado ou doutorado? De mestrado, isso, né? E doutorado também. Que é o Dança, Cine, Dança e Videodança. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Esse livro, ele precede esse aqui, que é mais histórico, né? Então, esse livro foi produto dos meus estudos de mestrado. Eu fui orientado, eu fiz em comunicação e linguagens, e a minha linha era cibermídia e meios digitais. E nesse mestrado, na Universidade Tuiuti do Paraná, eu tive o privilégio de conviver por 2 anos com o Décio Pinhatari. E nossas conversas, não eram orientações. Limonada, olha aí. Limonada foi uma obra que eu fiz em homenagem a ele, realmente. E nós conversávamos nas orientações sobre tudo, às vezes não sobre a dissertação, mas sobre arte, eram conversas sobre arte. Ele me apresenta para o mundo da semiótica, né, do poema concreto, e aquilo para mim fazia um sentido imenso, né, o concretismo, o desenho, a forma, o ritmo daquelas palavras. Eu fazia imediatamente a transcrição daquilo para o corpo dançando. O Décio Pinhatari assistia a muitos espetáculos nossos, fazia críticas muito interessantes que me levaram depois a fazer um espetáculo chamado Encartes, que era o jogo de comunicação em jingles publicitários, né, como que aquilo tomava corpo por meio do corpo dançante. Então nós tivemos uma parceria bem bacana, minha dissertação foi aprovada com nota máxima e foi indicada à publicação, e eu publiquei esse livro daí, né, e Dança, Cine, Dança, Ciberdança, essa passagem, o entendimento da dança como uma possibilidade de comunicação quando ela é mediada.
seja ela no computador, seja num vídeo dança. Naquele momento eu já estava me encontrando ali, né, apaixonada também pelas tecnologias, né, de cena e pelas tecnologias da comunicação. E aí o doutorado foi um engate assim, natural para estudar a dança no cinema, que me interessava muito, né? Eu estava no mundo das artes, eu digo isso, não há mais fronteiras. Hoje está muito difícil a arte contemporânea de você dizer, eu faço esse tipo de pintura. Não, a minha pintura já está contaminada por esse ritmo que eu vejo na música, aquele autor que vem da literatura me influencia, o cinema de Tarantino me influencia. É o que a gente vive na sociedade Total. como um todo, né? Uma E a sociedade, arte, uma aldeia global, sim, né? Sem fronteiras. a arte ela se contamina desse momento também. É o reflexo, né? Sim. Da sociedade. E a partir daí, essas pesquisas, você publica uma coisa aqui, isso te interessa, te leva num novo patamar, te abre uma possibilidade de novas pesquisas e isso alimenta a criação também. Então, a Tessera lá, a gente trabalha sempre com isso. Às vezes são propostas coreográficas minhas, né, dependendo do semestre. Às vezes são propostas do Rafael Pacheco, também, que é o diretor da companhia. E nós vamos sempre, né, nos alimentando. O processo de um vai alicerçando o processo do outro. E nós temos uma certa temática, né, que vai oscilando a depender do que a gente está afim naquele momento ou gostaria de levar à cena, mas sempre com uma identidade muito Tessera ao longo dos 35 anos, que é um simbolismo extremo, um gesto que é carregado de significado. A linha interpretativa da companhia ela é muito alicerçada em elementos de teatro. Vocês fazem dança-teatro? Não. Nós fazemos dança que é permeada, alimentada por elementos de teatro. Então, o teatro de Brecht nos interessa, às vezes Stanislavski, nossos bailarinos fazem aula de interpretação teatral. Para nós é muito importante essa carga dramática que ele leva para a cena. Nenhum bailarino pode ir à cena sem saber exatamente se eu estou representando, como eu represento esse personagem, sem me perder no processo. Então, como emprestar eu para o personagem vir para mim numa dança. Então, isso é muito rico em trabalhar. O Rafael Pacheco é um diretor de teatro também, além da dança, ele vem dessa linha de teatro. Eu, com as minhas coisas da comunicação e da tecnologia, sempre agregando nessa linha que a Tessera propõe no palco. Já está um emblema, assim, sabe? As pessoas já conhecem pelo repertório, é um estilo diferenciado, esperam, né? Cada Já vez esperam. mais na interpretação, cada vez mais tecnologia no palco também, né? Sim, a depender das produções, a gente vem mais engajado numa linha interpretativa, mais expressionista, mais realista. Se seu tema é ultraviolência, como de Coelhos, por exemplo, do Rafael Pacheco, então, que textos podem nos alicerçar? O que nós devemos estar lendo? O que aquele corpo precisa tecnicamente? A nossa aula é bastante híbrida, nós trabalhamos com uma base formativa em dança moderna, mas são sempre agregados elementos, né, na formação e na manutenção desse corpo que sejam viabilizados para a coreografia. A coreografia exige grandes saltos de plataformas, por exemplo, ou preciso que os bailarinos escalem super rápido um cenário que será trabalhado. Então, naquele semestre, ele vai ter que adquirir outra consistência, outro tipo de tônus. Então, outros exercícios são agregados, sempre essa aula que vai se modificando, isso é benéfico, né? Não se torna uma aula mecânica, porque você tem sempre novos estímulos que a coreografia vai exigindo, que o roteiro está te impondo, né, no bom sentido, nada hierarquicamente, e por isso essa aula é dinâmica, sempre flexível, para atender uma expectativa de prevenir lesões, preparar esse corpo para responder à obra coreográfica e preparar essa sensibilidade, alimentar também a alma do artista, que ele vá curioso, que ele não se contente em receber estímulos coreográficos, mas participe, produza, dê sua resposta. Seja protagonista. Com certeza, da nossos ação, bailarinos né? não são passivos de forma nenhuma. Nós, eu e Pacheco, somos diretores e coreógrafos, sim, a palavra final, a assinatura do projeto coreográfico é nossa, mas há uma partilha muito sensível, assim, uma gentileza, assim, né, uma troca, né, entre o que o bailarino também propõe e aquilo que o coreógrafo tem a sua estética já pré-definida para as coisas que servem e para as coisas que não são adequadas ao estímulo. Então, há um respeito muito grande entre o criador, propositor, diretor, coreógrafo e o teu elenco, que tem que estar sensível também para receber.
não há lugar para resistência para um artista desse, há uma doação em dois sentidos, né? Eu acho que seria um processo de comunicação total. Todos servem para isso, qualquer artista poderia conviver com isso, não é fácil. Nós temos nossos egos, nós temos nossas questões, nossos bloqueios. Então, não há psicólogos, eu não sou psicóloga, nem o Pacheco é psicólogo. Então, a gente nunca fez dramaterapia ou dança-terapia, exigir que você chore em cena, fale de sua infância, ou de suas mágoas, ou qualquer coisa desse gênero. Não. A sua verdade é outra, a sua verdade no movimento. Sua verdade para a arte, né? E não fazemos uma dança que invada tanto essa superfície ali que está ali muito interna. É uma dança, arte, estética, forma, mas há uma entrega total também. Muito legal. Cristiane, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Papo no Café. Foi uma delícia poder entender mais de dança moderna. Muito sucesso a Tessera e muito sucesso também nessa luta, nessa divulgação da dança moderna no Brasil afora. Agradeço o convite, né, e sempre a oportunidade é única para falar em prol da dança moderna e da Tessera Companhia de Dança da UFPR. Tá certo. Muito obrigada.